Fala galera, meu nome é Marcela, Alexin é meu sobrenome, e esse é o canal do Alexin Vibes. Finalmente eu tô fazendo esse vídeo para falar basicamente tudo sobre mim, né? Valores, família, enfim. Então, se você tá pegando esse vídeo num corte sobre algo específico, o vídeo completo tá no meu canal do YouTube, tá? Dá para você ver tudinho lá, ou você vai nos cortes que você achar interessante, porque vai acabar ficando longo, que eu sei, que eu me conheço, eu falo pra caramba. Então eu tive até que anotar aqui, eu vou estar olhando direto para baixo, não vou ficar cortando as vezes que eu olho para baixo, tá? Porque se eu não olhar, gente, ó, eu vou falando, eu saio do assunto e quando eu vejo já tô 2 horas aqui falando e nem falei tudo que eu queria falar. Então vamos lá. Primeiramente, como eu já falei, meu nome é Marcela, tá? Alexim é um sobrenome libanês, era Alexeim, uma coisa assim, e teve que mudar porque não podia ter aula e El, enfim. Só que a aparência é italiana, então tem a Itália e libanês muito na minha família, tá? Tem portugueses e tal, aquela mistura, né? Aquele coquetel maravilhoso dos brasileiros. Tem até traços indígenas que eu já pesquisei, minha árvore, né, genealógica. Nossa, tem um monte de coisa. E indígena, que, assim, é muita honra ter. Isso explica também muito, tá vendo? Já tô falando um monte de coisa, mas vamos lá. Isso explica muito porque que eu gosto muito de música indígena, né? E house house, e essa vibe de mato, e medicina natural, essas coisas, né? Gente, vamos por partes. Eu preciso muito ficar olhando, porque senão eu vou me perder. É TDAH ao extremo, sagitariano que gosta de falar, então ferrou. Bom, e ainda o café tá forte na veia nesse momento. Sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, capital. Só que com 6 anos de idade, minha mãe me levou para os Estados Unidos. Ficamos lá 2 anos, ilegal, né, irregular, né, que é o nome mais chique. Ficamos lá 2 anos, fomos deportadas. E voltamos para o Brasil, para o Rio. Morei na Zona Sul, sim, né, ai, garotinha de Zona Sul. Sim, fui muito zoada por causa disso durante muito tempo, mas fazer o quê, né, foi onde eu nasci. E ficamos mais 2 anos no Brasil e voltamos para os Estados Unidos. Minha mãe tentou de novo. Não deu certo de novo, né, fomos deportados de novo, voltamos para o Brasil. E fiquei mais 2 anos, que nem 2 anos, e acabamos indo para Holanda, para Amsterdã, porque minha mãe tinha trabalhado já há uns anos na Lufthansa, que é uma companhia aérea alemã, então ela conhecia uma galera de lá e fomos pulando de galho em galho até a gente conseguir se estabilizar lá. O que salvou muito, o que ajudou muito é que eu tenho cidadania italiana, né, pela minha família italiana. Então minha mãe pôde ficar comigo até eu ter 18 anos, papapá pum pum, tá? Mas enfim, então com 11 indo para 12 anos eu já estava em Amsterdã, 1997, que foi isso. Aliás, eu tenho 40 anos, tá? Para quem quiser saber. Gente, eu tô falando todos os detalhes, tá? Então vai por partes aí. Eu vou até tentar organizar esse vídeo aqui completão para ver se eu consigo organizar por partes, sabe? Porque eu sei que dá para ir assim, por categoria, né? Eu sou muito novata nesse lance de YouTube, mas vamos lá. Tenho 3 filhos, tá? Próximo assunto. Eu tenho 3 filhos. Ah, não, vamos voltar rapidinho ali, tá vendo? Pra parte da mudança. Então, eu fui para Amsterdã, estudei lá, Paraná. Meu primeiro filho eu tive numa cidade próxima de Amsterdã, chamada Hilversum. Ele hoje tem 18 anos, são 3 no total. E, e eu até tentei voltar para o Brasil quando eu tinha uns 16, mas eu não me adaptei, né? 16, 17, que aí foi quando eu voltei e saí de casa, vamos dizer, né? Eu fui morar sozinha com quase 18 anos. E já com o pai do meu filho mais velho. E é isso. Aí fiquei lá e voltei, acabei voltando. Aí isso já é outro assunto. Aí quem quiser saber, deixa aí nos comentários. Você não vai entrar sobre filhos e não, acho que isso não interessa tanto assim, né? Então vamos lá. São 3 filhos, então, né? O mais velho tem 18 agora, de 2007. Tem uma princesinha no meio, e que vai fazer 12 nesse momento da gravação do vídeo, que é dia 3 de outubro de 2025. Eu não vou estar regravando esse vídeo tão cedo. E tem o menorzinho que vai fazer 7 daqui a 2 dias. E é isso. O de 7, aliás, mora na França com o pai, tá? E os 2 outros moram comigo. Como que a maternidade me influenciou e me influencia até hoje? Bom, como uma sagitariana raiz, e até 2017 o meu ascendente também era Sagitário, estava bem na beiradinha assim de Capricórnio, então rolou um shift no mundo, pelo que eu entendi, no planeta, literalmente, e eu pulei para Capricórnio, que foi o que me botou pé no chão, né? Porque senão era
tudo era vamos, bora, e não tinha fim. Então, assim, ter filhos me ajudou muito. Eu sempre quis ter filho, né? Eu sempre com. Desde pequena eu queria ter 5 filhos. Eu me via assim com aquela mesa grandona, sabe? Com o bebê no colo e aquela bagunça e tal. Só que, né, isso com a mentalidade de como se eu, né, morasse em 1930, sei lá. E não é bem assim a vida hoje em dia. Conforme eu fui tendo filho, eu fui entendendo isso. Eh, mas me influencia muito no sentido de responsabilidade, né, porque muitas vezes na minha vida eu pensei, né, que chutar o pau da barraca mesmo, e o que me segurava mesmo eram meus filhos, que eu falava: "Não, espera aí, cara, isso não é justo", sabe. Eu coloquei filho no mundo, coloquei criança no mundo, né, que nem pediu para nascer ou tá, conforme algumas crianças sim, mas não é justo, né, é bem egoísta eu não cuidar bem, ou dar meu melhor. Então meu melhor é o quê? É me cuidar, né, porque se eu tô não quero ser essa, sabe, mãe que dá trabalho e tal, eu quero ser uma mãe, enfim, então isso influencia muito no meu foco e na minha determinação de coisas da vida, né, porque se a gente reclama sobre a humanidade, eu acho que a gente também tem que quem é responsável pela criação de filhos, a gente tem que investir o máximo possível nos nossos filhos, para quem a gente realmente tem a responsabilidade e algo a dizer, né, porque o resto é o resto, a gente pode até tentar falar alguma coisa, mas, né, o lance mesmo é quem a gente está criando, então que sejam humaninhos bem legais no futuro, né, como adultos, não deem trabalho como outros que a gente conhece por aí. Eh, outro assunto aqui, eu vou assim, é um vídeo longo, mas meio resumido, né, para eu também poder fazer os cortes. Outro assunto aqui, minha profissão, trabalho e tal. Bom, lá quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava dando um rolezinho, eu adoro contar essa história. Eu estava dando um rolezinho com as amiguinhas e tal, estava lá em Amsterdã. E, né, estudava, pá, segundo grau, acho, né, que se diz aqui no Brasil. E e a gente estava numa livraria, e essas minhas amiguinhas estavam pegando um monte de coisa, né, pra comprar. E eu falei: "Caramba, sua mãe te dá tão dinheiro assim?" Elas: "Como assim?" E me olharam, assim, com uma cara tão de deboche, sabe, tipo: "Como assim minha mãe dá dinheiro? Não entendi." Aí eu falei: "Ué, você tá escolhendo um monte de coisa, né, como que você tá conseguindo comprar isso tudo?" E elas se olharam e falaram: "A gente trabalha." Aí eu olhei aquilo, eu falei: "Como assim trabalha?" Tipo, claro, eu via minha mãe trabalhar, meu pai também, mas, sei lá, pra mim era uma coisa de adulto, entendeu, depois de estudar. Aí eu fui e perguntei, né, peguei uns detalhes, cheguei em casa, bicho, pra minha mãe: "Mãe, eu quero trabalhar, eu quero meu dinheiro." E ela: "Tá bom, tá." Aí eu arrumei um empreguinho, meu primeiro emprego foi numa padaria. Eu trabalhava todo sábado, então eu estudava de segunda a sexta, e sábado, nossa, gente, tinha que ir lá de manhãzinha naquele frio da Holanda, não posso falar palavrão, né, mas pô, caraca, foi assim, foi meio torturante, mas no final do dia eu recebi lá, ainda era guilders, não era nem euros ainda na época, e eu recebi lá 70 guilders, que eu lembro, e eu ficava super feliz, eu me sentia aí, eu pegava lá meu dinheirinho, sabe, comprava as coisas que eu queria, e eu comecei a entender o que que é a independência, né, e isso foi maravilhoso. E como eu tenho também o ascendente em Lua e Vênus em Capricórnio, isso mexeu muito com esse meu lado, né, de conseguir pagar minhas coisas. Tanto é que eu falei pra minha mãe: "Mãe, deixa que eu pago minha conta de telefone, minhas coisas." E ela: "Não, que isso, você mora comigo." Blá, blá, blá." Eu falei: "Não, o que é meu, você paga então comida e moradia pra mim, o resto que eu quiser, extra, né, que não for essencial, deixa que eu pago." Eu sempre gostei muito disso. Aí, enfim, disso eu fui, trabalhar numa loja, saí de lá, fui para uma loja de artigos de bebê, e depois eu fui para uma loja de telefonia, de celulares, contratos, né, e acessórios, enfim. Na época ainda era aquele Nokia 3310, né, que tinha saído. Eu já tive um beeper, né, um text buzzer. Então, assim, eu sou da época de realmente nem existir a internet ainda. E ainda tá lá no Paint, né, tentando preencher tudo bonitinho. Eh, e aí, tá vendo? Me perdi. Vamos lá. Ah, é. Então eu fui trabalhar nessa loja lá, acabei o segundo grau, 16 anos, e tive que escolher uma faculdade, só que eu não fazia ideia o que que eu queria. Aí eu falei: "Pô, eu gosto de arte, né", sempre amei arte. Pra mim, eu vivia pintando, desenhando, já desde pequenininha, já desenhava, assim, realismo e tal, sem nem ter feito aula, né, escola de nada.
Então, assim, era uma coisa muito na minha cabeça, preciso trabalhar com arte, eu gosto muito disso. E minha mãe também sempre me motivou muito, falando: "Você tem que fazer algo que você ama, para você realmente não ter que trabalhar um dia da sua vida", né, aquela frasezinha. E, eu falei: "Vou fazer design de multimídia", só que não gostei, fiz um mês só, e em algumas aulas de programação de 3D e tal, coisa assim, eu gosto de arte no papel, entendeu, de digital nem tanto assim. Aí eu não gostei, cheguei toda triste pra minha mãe, né, falei: "Mãe, assim, eu quero conversar com você e tal". Falei: "Olha, não tô gostando, cara, eu vou fazer 4 anos dessa faculdade à toa", sabe. Aí ela falou: "Não, tudo bem, não vai", porque ela foi muito forçada também durante a infância dela, a juventude, né, a ter que fazer uma faculdade, e ela falou: "Não adiantou nada, eu fiz e não fiz nada com isso, né, só adquiri um conhecimento, mas podia ter investido, né, em algo que eu realmente gostasse". Então ela sabia que isso não ia funcionar, essa forçação. E até porque lá tem muita oportunidade, assim, você não precisa ter um diploma para conseguir um emprego, entendeu, bem diferente do que aqui. Enfim, e ela falou: "Beleza, você não, né, mas você vai trabalhar, né, você vai fazer alguma coisa, ou você vai fazer algum curso, alguma coisa, mas parada você não vai ficar". Eu: "Não, claro que não, Deus me livre, nem até hoje não consigo ficar parado. Quero às vezes, mas passam 2 dias já me dá um pouquinho de agonia". E, eu fui trabalhar integral na loja onde eu estava trabalhando, de telefonia. Nisso eu fiz curso, eu era péssima vendedora, assim, nossa, muito horrível, gente, eu fico lembrando das cenas. Aí fiz um curso de 2 semanas, eu acho, 10 dias, sei lá, intensivo. A gente até foi dormir no lugar e tal. Bicho, eu saí de lá, assim, a vendedora, com várias técnicas e truques. Até hoje eu uso isso pra vender qualquer coisa ou conquistar, entendeu? Foi muito incrível, assim, muita psicologia e tal. Coisa de fora, né? Enfim. E, nossa, que cheiro de poluição. Eu morando no mato, do nada vem esse cheiro, nada a ver. E aí cheguei, bicho, eu virei, assim, a melhor vendedora da empresa, da região, sabe, regional, e sempre meu nome lá, a melhor vendedora e tal. Ah, me senti como, né, e comissão, e eu estava lindo, e eu trabalhando pra caramba. Amei. Mas eu tinha que continuar estudando e tal, aí fui de empresa para empresa, fui para hotelaria, para área de venda e tal, fiz curso também, então assim, eu tenho vários diplomas de cursos no exterior, né, através de empresas, isso foi muito bom, isso foi muito legal. Só que eu ainda sentia, sabe, aquela coisa de não, eu não parava em uma empresa, gente, assim, depois de um ano eu já estava tipo: "Ai, que saco, não aguento mais". E até a minha mãe também falou, desde o início, ela falou: "Cara, você vai ter que trabalhar por conta própria". Você não vai poder trabalhar com nenhum chefe mandando em você, porque não vai dar certo. E realmente nunca deu certo. Aquela coisa de CLT pra mim, eu falei: vou ter que já desenrolar essa mentalidade, porque eu já tô vendo que não vai dar certo". Enfim, e fui trabalhando nisso, né, quero trabalhar por conta própria, quero fazer o que eu amo, mã e, aí deixa eu ver, então, aí eu tinha esse sonho de trabalhar com arte, mas eu também já tive a espiritualidade muito desenvolvida desde pequenininha. Eu lembro que eu vi meu primeiro, vulto, né, eu não gosto da palavra vulto, tem gente que fala: "Ai meu Deus, um vulto", mas é uma sombra, né, de um ser humano, de uma pessoa, vamos dizer. Minha avó estava do lado, e aí eu vi, eu tinha uns 5 aninhos assim, eu fiquei olhando, ela: "Que você tá vendo?" Eu falei: "Ah, eh, tem um homem". Aí quando eu olhei de novo, ele não estava lá, ela ficou só sorrindo, ela falou: "Ah, tudo bem, você ainda vai ver muita coisa". Então, eu sempre senti muito, eu amava coisa de duende e tal, e bruxa, e mago, sempre, sempre. E eu sempre fui aquela esquisitinha, né, da galera, que nunca combinava muito com aqueles assuntos, sempre foi uns assuntos meio aleatórios, nada a ver. Enfim, então eu queria juntar essas 2 coisas, só que eu não fazia ideia como. Então eu meio que desisti da espiritualidade, porque até porque hoje em dia a espiritualidade está sendo muito aceita, né, por muitas pessoas, mas na época ainda era uma coisa muito, sabe, ainda também a parada da arte, sabe, me falava: "Ah, não, desiste". Meu maior sonho, para vocês terem ideia, era quando me perguntava: "Qual é o seu maior sonho, assim, se você tivesse muito dinheiro, o que que você faria com ele?". Cara, eu falei durante muitos anos da minha vida, eu falei assim: "Cara, eu ia comprar, assim, um galpão com várias telas e coisas de pintura, sabe, tinta à vontade, e eu me via, assim, esparramando a tinta e fazendo o que eu quisesse, sabe, e esse era meu maior sonho". E as pessoas falavam: "Cara, pra você sobreviver de arte", porque, assim, não tinha esse lance de Instagram, gente, eu sou da época do Orkut, entendeu, de MSN e ICQ.
Então, eu falei: "Cara, desiste então, né". Porque realmente você vai ter que ter uma exposição e um contato específicos e sei lá o quê. Eu falei: "Ah, tá bom, vamos ficar no CLT então". Mas eu não me acrescentou, assim, me acrescentou foi a sabedoria de que eu não quero isso pra minha vida, né, porque, assim, eu detestei, eu fui muito infeliz durante muito tempo. Aquela felicidade falsa, sabe, de: "Ai, tudo bem, agora eu posso viajar. Ai, tã-nã-nã-nã", mas sempre buscando, sabe, nunca encontrando. Até que foi agora, 1 ano atrás, realmente 1 ano atrás, mas um pouquinho mais, lá para junho, julho, assim, de 2024, que eu falei: "Cara, o que que eu quero?". Aí eu tive a bênção de vir morar com a minha mãe, fiquei num quarto aqui na casa que eu tô morando, aliás, só que ela foi morar em outro lugar agora, e eu não tinha que pagar nada, assim, nem e meus filhos estavam um com cada pai, então eu falei: "Cara, agora é meu momento de me descobrir, sabe, de investir", porque, né, pô, a maternidade foi o que eu mais investi, então não podia faltar nada pra eles, não tinha tempo pra mim investir em mim, entendeu? Aí eu falei: "Tá, agora é o momento". Aí eu comecei a ler, estudar muito sobre, pá, né, seguindo, enfim, me buscando, né, buscando muito mais o autoconhecimento e tal. Já tinha tido uma experiência de passar um mês numa aldeia na Bahia com o povo de Pataxó, foi incrível. E eu numa casa lá, foi muito bem recebida. Aliás, se alguém que me recebeu lá ou me conheceu lá, estiver assistindo, deixa nos comentários ou me chama aí, que eu adorei, vocês são maravilhosos, assim, isso é outro assunto, mas enfim. Então eu já tinha sentido, eu falei: "Cara, eu sou de cidade, né, Rio de Janeiro, eu gostava daquele botequinho e tal, sambinha, barará, já fui sambista com 16 anos, dei shows na Europa, entendeu? Então, assim, minha parada era muito movimento. E eu estava entrando nessa vibe de tipo: "Calma, calma", e eu não estava me entendendo, eu falei: "Não, vou entender o que que tá rolando, o que que tá acontecendo com a minha pessoa, né". Agora que eu entendi por que que meu piercing vive torcendo, porque tá espelhado, então, tipo, se ele tá pra lá, eu faço pra cá, olha lá, tô fazendo pra esquerda agora, só que ele vai pra lá, é. Por isso que ele vive torto às vezes. Enfim, então eu falei: "Vou pesquisar o que que eu quero". Aí fiquei aqui estudando, nã-nã-nã, e acabou que eu me espiritualizei muito, falei: "Tá, vou, né, me dedicar mais à espiritualidade, mais meditação", que eu sentia muita falta de tempo pra meditar por causa de filho, né. Sempre aquele corre, né, você não acorda naquela tranquilidade, já com a cabeça de: "Ô, comida, isso, aquilo, escola, mano, vamos limpar a casa, né". Mesmo eles não perto, é uma coisa de, tipo, fim de semana tá com a amiguinha, mas mesmo assim é um momento, então, de, sei lá, descansar ou fazer outra coisa. Então eu tive essa grande oportunidade, que eu sou muito grata, que foi o que deu o reviravolta. Aí fui parar na Europa para visitar meu filho, o menorzinho, que já estava 3 anos sem vê-lo. Logo depois da pandemia, ele foi morar com o pai, grana, tal, pá. Fiquei 3 anos sem ver meu filho. Então, dos 3 aos 6 anos, aí fui matar aquela saudade. Falei: "Cara, só vou". Agora que eu vi que tá só a mãozinha, assim, de um lado para o outro, né, mó engraçadão. Aí eu falei: "Só vou". E foi incrível, porque a espiritualidade, assim, o universo, né, tudo fluiu para que eu fosse exatamente para os lugares que eu tinha que estar pra, sabe, dar aquela acordada. Então, passei frio, passei fome, passei sufoco pra caramba, mas toda vez eu parava e olhava: "Tá, por que que eu tô passando por isso agora, né?". E fui desenvolvendo, desenvolvendo, até que quando eu voltei em março esse ano, 2025, eu entendi, né, aí eu falei: "Não, vou realmente dedicar nisso". Lá na França, onde eu estava, né, fui para Portugal e França, lá na França, quando eu estava visitando o meu menor, que eu realmente me toquei, eu falei: "Ah, eu preciso não, né, é isso que eu quero, é isso que me, sabe, traz vida, é isso que eu sinto no meu propósito". Não, e tem outra coisa, mosca, e tem outra coisa, desde jovem eu já sentia que eu precisava trabalhar com a cura. E eu pensava: "Tá, mas como assim?". Pra mim, assim, esse tipo de trabalho, de trabalhar com a cura, era coisa, assim, de mestres, de coisa, sabe, pessoas muito "uau". Então eu falava: "Eu curar? Que eu curar o quê?". Mas, né, com o tempo as coisas foram desenvolvendo e muita coisa foi ficando mais, não diria popular, mas mais exposta e disponível para pessoas comuns, até que as pessoas hoje em dia estão percebendo, ninguém é comum, a gente só está se redescobrindo, né.
Enfim, aí eu comecei o desenvolvimento e agora eu tô nessa, né, trabalhando com a espiritualidade, trabalhando fazendo vários estudos, vários cursos. Eu gosto da espiritualidade, mas eu também amo a ciência, né, só que, eu não me bloqueio na ciência, né, então a ciência prova que, tá, mas os meus sentidos, né, a minha intuição e as minhas experiências dizem muito mais ou diferentes. Então, eu gosto de usar muitas coisas em relação a isso. E também eu tô um pouquinho acelerada para não ficar muito longo esse vídeo, tá, gente? Porque se deixar, eu fico aqui e tal, pá, pensando, mas aí também a mente vai longe. Eu gosto muito de física quântica, né? Então isso me ajudou muito, que aliás em 2017 foi quando tudo começou, tá? 2017 eu descobri, só aos 33 anos, que tudo é energia. Eu falei, caralho, cara, mas se tudo é energia e a gente tem como moldar a energia de outras formas, quer dizer que eu posso me moldar também, eu posso moldar o que eu quiser, dependendo do que eu colocar como, sabe? E aí que eu comecei a entender mais sobre os elementos, o fogo, a água, o ar, a terra, né? Como que isso tem influencia no molde da nossa realidade, da nossa percepção, enfim. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Aliás, eu tenho um livro muito bom que me ajudou muito, é Frequência Vibracional. Eu só esqueci o nome do autor ou autora, mas é tipo passo a passo, como que você faz. Deixa nos comentários aqui se você quiser saber, mas me abriu muito a mente e me ensinou muita coisa. Aliás, eu até fiz um e-book falando sobre energia física quântica, tá? É gratuito se alguém quiser. Tá na minha bio das minhas redes sociais, que o link tá nos comentários ou na descrição aqui do vídeo, tá? Que foi um resumão sobre esse assunto. Porque é muito importante a gente entender, né, porque tem muita gente que fala: "Ah, é carne e osso, eu não acredito em energia", mas bicho, tudo é energia, entendeu? Então, enfim, me ajudou muito a entender melhor a espiritualidade, também sentir, o que que eu tô sentindo, o que que é isso? Enfim, e aí essa foi minha jornada de espiritualidade e, bom, bem resumida, né, e trabalho. Agora sobre meus valores. Gente, eu não tolero, assim, eu acho que a coisa que eu menos tolero é mentira. Eu odeio mentira, odeio, odeio, odeio. "Ah, então quer dizer que você nunca mente sobre nada". Sim, eu minto sim, gente, eu detesto mentir, sabe, mas tem certas coisas que se eu não mentir, eu posso morrer, entendeu. Então assim, eh tá, talvez não morrer, né, exagero aí, que eu tô pensando aqui, o que que seria uma mentira que eu não, morrer não, mas assim, eh, vamos dizer, você num emprego, né, que eu tinha, né, CLT e tal, porque agora eu faço meu trabalho, eu não preciso dar satisfação a ninguém, mas, por exemplo, tem que fazer um relatório de sei lá o quê, aí vem tua chefe e você meio que esqueceu ou deixou para depois: "Ah, você já fez?". "Já, já fiz". Logo em seguida você faz, não faz a menor diferença, entendeu? Então, assim, eu acho que certas mentiras, tem aquela coisa, não, nenhuma mentira é boa, concordo. Mas, infelizmente, tem pessoas que precisam ouvir uma mentira para ficarem na paz, porque eu já testei, sabe, eu já tentei, até muitas pessoas que falam: "Ah, eu não quero que você nunca minta para mim", aí você vai e fala a verdade, a pessoa fica boladona, sabe, eu fico: "Porra, isso desde criança". Então assim, pô, então você fala que não quer mentira, mas quando eu falo a verdade é isso? Ah não, eu vou me defender, eu vou me proteger, né. Então assim, certas coisas eu aprendi que infelizmente no mundo que a gente vive, então o que que eu faço? Hoje em dia eu tento não me colocar em situações onde eu tenha a possibilidade de me envolver num momento desse, sabe? Onde a verdade absoluta possa, né, a minha pelo menos, que eu possa falar na cara, gostei, não gostei, quero, não quero, e se a pessoa gostar ou não, isso não vai me impactar, ou meus filhos principalmente, tá? Então não tolero mentira, falsidade. Gente, eu sei que todo mundo, a gente precisa colocar máscara, né, da mesma forma que tem mentira. Pô, não dá pra eu chegar num lugar do jeitinho que eu sou num outro, sabe. Às vezes a gente tem que botar aquela carinha mais, formal, né, sei lá, você vai no tem gente que pode discordar comigo, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga e a família dela é muito religiosa, por exemplo, sabe. Eu não vou chegar lá falando de, sabe, bruxaria, espiritualidade, sabe. Então, assim, é evitar, entendeu. "Ah, mas aí você vai estar fingindo, você vai estar, não você não vai poder ser você". Sim, eu posso ser eu, só que eu não preciso me expor em tudo quanto é lugar, entendeu.
Eu acho que isso é consideração, que nem, por exemplo, isso tem a ver com, né, a visão de que todo mundo é conectado. Então, se eu não quero ser magoada, eu não vou, sabe, conscientemente provocar uma situação que possa chatear alguém também, sabe? Não me adaptando, mas, ou melhor, não me moldando, não mudando, mas dando uma adaptada, entendeu? Vai fazer a menor diferença pra mim. Por exemplo, vou num casamento. Eu detesto vestido elegante e tal, não gosto, eu acho desconfortável. Hoje em dia nem salto, mas eu uso, já usei muito, salto 15, plataforma. Deus me livre, se eu puder andar descalço, melhor ainda, entendeu? Eu tô aqui, é isso, entendeu? É um brinquinho e tal. Então, assim, eu não vou no casamento chinelo, entendeu? Ah, mas aí eu vou estar desconfortável, não vou estar sendo eu. Não, cara, eu vou estar respeitando, entendeu? Então, acho que tem uma conexão aí que as pessoas precisam fazer com respeito, consideração e liberdade, sabe? As pessoas acho que estão mudando muito essa parada hoje em dia de o que que é liberdade e o que que é respeito, sabe? Tipo, ah, dane-se, porque eu tenho a liberdade de falar o que eu quero sim, mas você também, né? No respeito é bem maneiro, né? Enfim. Então, respeito, mentira, falsidade, não tolero mesmo. Que mais? Cara, eu acho que é basicamente isso. Manipulações e tal, né? Mas isso tudo tem a ver com falsidade. Enfim, a vida leve, né, gente? A vida leve, tranquilona, sem, sabe? Se eu poder olhar para a pessoa. E o que que acontece, né? Como eu fui criada parcialmente, né? São 20 anos de Holanda no total. Então, assim, 20 anos Holanda, 4 Estados Unidos. Então, como eu já saí do Brasil muito nova, Amsterdã, para vocês terem ideia, tá? Amsterdã é a cidade que mais tem, com um número maior de imigrantes, nacionalidades imigrantes do mundo, tá? Naquela cidadezinha tem o maior número de nacionalidades que migraram para aquela cidade. Então vocês imaginam a variedade, sabe? Se fosse Rio, São Paulo, pá, um lugar grande, mas bicho, dentro daquele cotoquinho, você encontrar, se eu não me engano, são 176, até uns anos atrás que eu pesquisei. 176 nacionalidades dentro daquela microcidade. Bicho, eu vi cada coisa, sabe? Então, assim, eu cresci num ambiente que você não julga por comportamento, é assim, é deles, sabe? Desde pequeno eu já entendi que, tipo, cara, cada um é cada um. Você gosta disso, tá ótimo. Você gosta daquilo, tá tranquilão também, sabe? Agora só não me enche o saco, só não incomoda, entendeu? E isso é muito lá, as pessoas, pô, eu vi uma cena, por exemplo, que eu fiquei assim, e foi mais pelo frio que eu senti pelo cara, mas eu fiquei rindo, eu falei, caralho, que sonho Amsterdã que você vê essas coisas. Pleno inverno, tipo, acho que uns -7, -10 graus, tinha um cara de patins, aquele inline, né, aquele retinho assim. Sabe aquele do ai, tem até um filme que é um árabe que faz ele usa aquele maiô, sabe, que só segura o negócio, né, masculino lá, pra não ficar, sei lá, ter a coisa barrada aqui no YouTube ou rede social, que segura e é uma tanga, assim, entendeu. Alibi? Acho que não é Alibi não. Enfim, não lembro. E e o cara estava com isso, um rosa choque, e eu olhei e patinando no meio do centro, assim, na estação central, sabe, na frente. Tranquilão, curtindo pra caramba. Eu falei: "Gente, o cara não tá com frio não?" Sabe, assim, então eu lembro dessa meu pensamento, porque não foi um choque de: "Ai, que absurdo! Nossa, como que ele está usando essa roupa? Tem criança por aqui." Que se dane, entendeu? Ah, tem criança vendo um cara livre, fazendo o que ele quer. Ah, mas aí vai estimular não, cara, porque se a criança for estimulada a fazer isso, porque tá vendo desde criança, é porque ela já tá dentro dela, entendeu? Ela vai ver uma liberdade, ela vai ter a escolha de fazer o que ela quer. Enfim, isso já é outro assunto. Então, minha mente sempre foi muito aberta, muito. O que que você quer? Falando que é. Hã? Falando que é. Tô gravando. E você parou agora? Não, tá gravando ainda. Aparece aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Não. Ah, Ei, meu é. filho mais velho. Mas, então, ah, tá. Tá. Então, vamos lá. Aí, próximo ponto. O que que eu busco? Eu busco
paz, galera, nossa, quando eu entendi que a minha paz eu já tenho, né, e o que com o momento que eu saio dela, quando eu permito que outra pessoa me tire dela, eu falei: "Ah, não, agora eu vou começar a mudar as coisas, não vou permitir mais isso não". E é difícil, né, porque às vezes você não quer criar um caso, você não quer criar clima, mas você acaba engolindo muita coisa. Então, autoconhecimento, equilíbrio emocional, eu adoro estoicismo, busco contato direto com a aliás, moro na natureza, não sei nem se dá para ouvir aqui o grilo. Então assim, eu me conecto muito com essas coisas que desenvolvem e que estimulam, né, esse meu bem-estar. Durante até esse tempo que eu contei, de busca da minha essência, né, e dos meus do que me agradava, me fazia feliz e tal, eu passei por uma fase muito de meio não me reconhecendo, sabe, porque como eu falei, eu sempre fui muito, né, muito comunicativa e tal, e eu fiquei assim, sabe, realmente entrei num casulo, e eu não estava entendendo, sabe, que é tipo: "Pô, será que agora eu vou ficar assim?". E eu estava até me achando meio chata, sabe, porque eu falei: "Pô, mas aí eu vou parar de ser quem eu era?". Aí eu enfim, né, então foi necessário essa fase para dentro do casulo, e eu acho que acho não, né, todo mundo que eu tenho percebido que entra nessa fase de autoconhecimento fala a mesma coisa, de: "Ai, me afastei de todo mundo e pá não tenho mais amigos", sei lá o quê. Não, gente, é um casulo que você entra para você se conhecer, tal, e depois você sai disso. Então, eu busco manter isso, né, porque agora finalmente eu acho que por isso também que demorou um ano, né, mais de um ano para eu fazer esse vídeo, porque eu não estava sentindo ainda o momento para falar até essas coisas, né, dessa minha jornada, dessa minha experiência. Seria um vídeo falando: "Ah, estou nessa", então, enfim. Agora eu busco desenvolvimento espiritual e todas essas coisas que eu acabei de falar. Eh, então, interesses e paixões, meio que já falei, né. O estoicismo, aliás, me ajudou muito, tá, gente. Se você tá assistindo esse vídeo e você fala: "Ah, mas eu nem gosto de espiritualidade", cara, estoicismo é filosofia de vida, tá. Pesquisa no YouTube, estoicismo. Cara, cada vídeo que veio pra mim durante esse tempo que eu tive lá no exterior, né, lá na Europa, sozinha, passando aquela coisa de: "Ai, meu Deus do céu, e agora?". Cara, o estoicismo me segurou muito a barra, tá. Pesquisem, super indico. Arte e tal, todas essas coisas não vou nem fazer corte sobre interesses não, porque depois eu falo mais sobre isso. Até porque agora minha cabeça é isso que eu falo, sabe. Aí meu filho já chegou aqui, eu com fome e tal, aí eu já tinha falado que eu ia fazer uma tapioca maneirona pra ele, porque, né, tá em fase de crescimento ainda, só que aí fica comendo aquelas besteiras, coisa de adolescente, né. Aí quando vê, comeu, sei lá, um pão com requeijão e pronto, já fica até 3 horas da tarde sem comer nada. Então, vai lá mamãe fazer a tapioca já já. Agora, para a parte final, na verdade, o porquê que eu criei o Alexem Vibes, da onde que ele surgiu, qual foi a inspiração que estava atrás dele. Bom, vamos por partes. Que aliás eu nem comentei lá atrás, falando sobre a minha jornada de trabalho e tal. Também fui fotógrafa, tá? Aí veio a pandemia, me decapitou, e eu com um bebê em casa praticamente, né? O meu menorzinho ainda era bem pequenininho, bem bebezinho. E aí eu fui para tatuagem, comecei a estudar, que eu ainda amo, né? Desenvolvi a arte e tal, mas enfim. Só que eu tinha o meu perfil de tatuagem na rede vizinha, no roxinho, né, que se falar, eu acho que, né, entrega é menor. Mas no roxinho acho que todo mundo entende. E é lá alexim.tatu, 2 T's, 2 O's, tá, gente? Tattoo, não é Tatu não. Alexim Tatu, eh, e eu postava muitos stories falando sobre tudo, né, desse meu jeito e tal, aí pá, estava andando na rua e vi um negócio, eu falava uns negócios que não tinha nada a ver com tatuagem, nada a ver com arte nem nada. E, veio uma amiga queridíssima, que se aliás estiver assistindo até esse ponto aqui desse vídeo, parabéns para você por sua paciência, mas eu quero agradecer também, mas na verdade a gente já se agradeceu pra caramba, eu ajudei ela, ela me ajudou, e por aí vai. Ela me ajudou para caramba falando: "Amiga, você tem tudo para fazer esse lance de falar em YouTube e tal, essas outras redes sociais, faz uma conta para isso cara, fala, que aí você vai ter mais liberdade, você vai ter um público que realmente quer ouvir as coisas que você fala, né, porque agora era realmente uma conta para trabalho de tatuagem, né, gente, enfim. Aí eu criei o Alexem Vibes. Beleza, só que eu não tinha conseguido postar nada nele. E aí eu conheci um amigão que até hoje também cartomante,
Aliás, o nome dessa amiga é a Patrícia, maravilhosa, guerreira, exemplo feminino, surreal. 3 filhos sozinha, ó, foi do ralo pra cima e agora tá como. Parabéns. Esse meu amigo que eu fiz pelas redes sociais, o John, a gente se conheceu, ele fez um comentário numa parada super maneiro e as pessoas criticando, assim, sem pensarem. Eu falei: "Caramba, gente, ele tá trazendo conhecimento aqui, vocês estão aí com uma mente fechada, sabe, pesquisa e tal". E a gente começou a conversar inbox até hoje e ele falou: "Cara, vai, só faz, só faz". Eu: "Ah, mas eu tenho medo do que vão achar", aquela coisa, né. Aí ele: "Que dane-se, sabe, se o pior que pode acontecer é você fazer um negócio e as pessoas falar: 'Ah, não curti muito', e você vai desenvolvendo". Eu falei: "Ah, então tá bom". Aí eu fiz meu primeiro, eu achei que tivesse ficado bom, aí o segundo que eu fiz eu falei: "Não, o primeiro na verdade não ficou legal", e assim eu continuei, desenvolvendo os meus conteúdos. E eu estava no início falando sobre tudo, entendeu? Eu falei muito sobre, frequência, vibração, campo eletromagnético. Eu estava lendo um livro chamado DNA Revelado das Emoções, da Elaine Orives, muito bom. Ela tem vários livros, palestrante, enfim. Ela deu aula para o autor do O Segredo, daquele livro, filme e tal, tá? Para vocês terem ideia da sabedoria e conhecimento dela. Uma mulher surreal de inteligência. E eu estava lendo sobre como que as emoções têm cada frequência e tal, então eu comecei a falar muito sobre isso. Só que acabou que me levou pro, né, fui fluindo para o lado de espiritualidade. E Alexin Vibes, hoje em dia, é um pouquinho de tudo, sabe? É espiritualidade, mas também vou estar falando sobre o estoicismo, sobre o autoconhecimento, a sabedoria emocional, porque foram várias coisas que me ajudaram. Sabe? Então, assim, é porque precisa de espiritualidade para ter equilíbrio. Não, não precisa. Eu conheço muito ateu ateia que não tem a menor crença em nada, fala: "Não acredita em nada", mas tá equilibradíssimo, sabe? Por quê? Porque tem um conhecimento, né, aplica esse conhecimento, então cria sabedoria e por aí vai. Então, Alex em Vibes é basicamente sobre o quê? É sobre tudo que me ajudou, né, filosofia, ciência e espiritualidade sim, vai ter cartomancia, o que eu vou estar eventualmente migrando para outra conta, para não ficar muita mistura, mas no começo eu vou estar puxando sim as visualizações, né, através dessa conta de Alexin Vibes. Eh, e é isso, galera. Eu quero convidar vocês, se vocês se identificaram, se vocês gostaram da minha energia até aqui, segue o canal, não esquece, eu deveria ter falado isso lá no começo, né, mas como eu falei, eu sou novata nesse assunto. Aqui é muita espontaneidade, sabe, aqui é papo reto, às vezes eu vou estar, ó, toda mais zen, mais pacífica, porque eu sou lunar, né, gente, eu sou da lua, né, eu sou muito fase cíclica, então vai ter um momento que eu vou estar aqui meio boladona, falando um negócio, mas sempre mantendo muito né, o equilíbrio, vamos tentar. Mas sou humana, né, tô aqui buscando. Mas sempre mantendo muito respeito com todo mundo, tá. Então, se você se identificou com alguma coisa, com a minha energia, com a minha pessoa, com algum assunto, segue aqui o canal, compartilha com quem você achar que possa gostar, porque com certeza vai acabar vindo conteúdos que possam te interessar. "Ah, mas já tem tanta gente fazendo coisas e tal, nã tá bom, mas, né, eu sigo várias pessoas que eu acho que são interessantes, e assim a gente vai às vezes, né, o YouTube ele vai nos indica, tipo: "Ó, fulano postou um vídeo", e eu sigo minha intuição e falo: acho que esse vídeo aqui eu quero assistir", né, pode ter coisa boa ou não pra você. Então é isso, gente, curte, compartilha, comenta, tá. Eu não gosto de ficar pedindo, então eu fico já toda esquisita nessa hora, mas é isso, eu não peço, às vezes eu tô assistindo também um vídeo que a pessoa não pede, e eu acabo esquecendo. E aí quando pede eu falo: "Ah, é verdade", eu até pauso o vídeo, faço, né, curto, compartilho, comento e tal, porque nossa, é que eu esqueci, tem uma rua aqui na frente que de vez em quando sobe alguém. Aí passou a moto e é só agora que veio o cheiro, tipo 3 anos depois. E é isso, galera. Se você sentiu falta de algum assunto nesse vídeo, eu queria saber mais sobre isso, mais sobre aquilo, né? Deixa nos comentários também, porque aí eu posso, né? Eu tenho uma ideia do que vocês gostam, do que vocês não gostam, né? Do que vocês se interessam, e é assim que a gente vai se comunicando e desenvolvendo a nossa união. Tá bom, galera? Sobre música, sobre música. Quais músicas eu gosto? Eu gosto de tudo que me faça bem,
tá? Eu sempre amei muito rock. Korn, por exemplo, eu ouvia quando eu tinha uns 13 anos, botava alto pra caramba e eu dormia ouvindo Korn, pra vocês terem uma ideia. Então, amo metaleira e rock pesado também, gritaria, gosto. Mas, hoje em dia, tem certas músicas que eu amava que não, sabe, mudam muito minha frequência pra um sentido meio agitado. Então, assim, o rock também já foi até pesquisado sobre que, por que que pessoas do rock, né, são tão pacíficas muitas vezes, né, se você olhar por aí são pessoas muito do bem, tranquilas e tal, e tem muita gente que julga, né, fala que: "Ah, coisa do capeta e tal". Por quê? Por causa que elas usam o rock muitas vezes como terapia, sabe. Então, foi muito utilizado para mim como terapia, e hoje em dia eu sinto que não preciso mais tanto, então eu curto um rock, né, com umas letras mais legais, mais alegres, vamos dizer, e por aí vai. Amo música eletrônica, amo, amo, amo. Porra, se eu tô numa festa ih, falei palavrão, mas dane-se. Se eu tô numa festa, a música tá boa, bicho, me procura na frente do caixa, eu vou estar lá se eu puder entrar no na caixa, eu vou entrar, né. Então amo música eletrônica, não popular não, assim, nada contra quem gosta, tá, mas pô, Amsterdã é, assim, a raiz, né, a base, de techno e música eletrônica. Então, assim, eu já passei essa fase de Alok, essas coisas assim, entendeu? Quando era bem mais nova. Então, enfim, gosto de uma coisa mais tá, isso é outro assunto. E, eh, amo música clássica, amo ópera, amo ir pra show de ópera, sabe, sinfonias, nossa, me emociono, choro. E, que mais? Tá, acho que é mais fácil eu falar o que eu não gosto, tá. Amo funk antigo, tá, os bem, né, aqueles alegres e românticos e tal. Funk de hoje, a batida. Agora começou a falar aquela baixaria, eu não tô a fim de, né, ouvir na música uma pornografia dictada, né. Então, assim, pra mim não serve e sinceramente para os meus filhos também nem chega perto do ouvido deles, porque sim, música molda muito a gente, tá? Então, enfim, quem tiver mais interesse sobre isso, deixa nos comentários aí também, porque aí eu posso falar melhor sobre isso. E outra coisa que eu não gosto é sertanejo, gente. Tem sim 2 músicas do Vitor e Léo que eu amo, acho que é uma coisa Borboleta do Jardim e Deus e Eu no Sertão. Nossa, essas músicas aí, até porque eu morei um tempinho em Franca, São Paulo, no interior, e era muito, né, sertanejo era tipo, fui pro show do Vitor e Léo lá, rolou rodeio, que eu acho horrível pro bichinho, mas, eh, foi muito bonito, eu achei lindo. Só que essas músicas e pode ter umas que eu até ouço, mas a maioria delas é muita sofrência, né, gente. Então, assim, vamos parar de sofrer, vamos botar umas coisas mais, né, "Aê, se você sofreu aí, seu amor te deixou e tal, vai dançar, vai ouvir uma coisa legal, né, porque senão você fica lá, só lá lamentando e tal, e isso não vai te levar a nenhum lugar, né. Pega um pote de sorvete, assiste um filme romântico e no dia seguinte, ó, vida que segue, né. E é isso, galera. Então, faço leituras particulares, tenho atendimento particular, a blusa velha aqui, né, mas é isso. E é isso, gente. Também não vou ficar me empetecando para fazer vídeo não, tá. Eu edito depois no programinha lá, sabe, para dar um alôzinho, tirar marquinhas e tal, mas eu não vou ficar eu tô aqui pensando, a luz tá até boa, acho que eu vou deixar assim mesmo, sabia. Vou ficar editando muita coisa não, eu acho. Ah, não vou não. Quer saber? Tá ruim não, né? É isso. Não vou editar não. Só se estiver com a cara muito abatida. Mas eu tô legal, descansei bem. Então é isso, galera. Muito bem-vindos, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Até o próximo vídeo, né?